Estamos gravando. Então, Márcio, eu acho que você começa, né? Uhum. Ok, boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesse curso de formação do nosso programa de pós-graduação em letras. É o nosso segundo curso de formação, né? Já fizemos um no ano passado, foi muito bem sucedido, e agora estamos nessa segunda edição, né, do curso de formação. A nossa discussão hoje vai se centrar na estrutura do projeto de dissertação, né? Então, a gente vai falar sobre isso, não vamos apresentar slides, porque achamos melhor discutir isso de uma forma verbal, né, oral mesmo. Eu e Rita, que somos do programa, iremos trabalhar com vocês sobre a estrutura do projeto de dissertação. E, inicialmente, queríamos saber de vocês se vocês sabem o que é um projeto de dissertação. Não é um projeto de pesquisa. E pesquisa vai implicar, essencialmente, um trabalho, muitas vezes dedicado a um trabalho de campo, a um estudo de caso, né? É um trabalho que envolva, por exemplo, participantes, mas um trabalho de dissertação ele vai implicar um trabalho acadêmico, né? Então, em sendo um trabalho acadêmico, ele vai exigir desse aluno, no caso, que ele desenvolva um trabalho que tenha um objeto de estudo. É importante que haja essa definição do objeto de estudo. Aí vocês podem me perguntar, mas como é que eu posso pensar num objeto de estudo, sendo que não tenho nada ainda em mente, ainda não pensei em nada que pudesse, na verdade, exigir de mim uma reflexão mais aprofundada. Então, essa necessidade de se criar o objeto de estudo é fundamental para se pensar um projeto de dissertação em torno de um mestrado acadêmico, né? Então, o que a gente pensa, na verdade? Aquilo que nos inquieta, aquilo que nos mobiliza, aquilo que que implica em nós uma tentativa muito grande de reflexão, isso é, na verdade, um início, um pontapé inicial para se pensar um objeto de estudo, né? Nós que somos da linha 3, da linha de estudos teóricos e críticos em literatura, temos como objeto de estudo a literatura, né? A literatura, o texto literário. E o texto literário sempre nos inquieta. Invariavelmente vai provocar em nós uma inquietação. Então, essa inquietação é que vai nos mover a pensar um projeto de dissertação. Enquanto não houver em nós essa inquietação, esse incômodo, essa necessidade de refletir sobre a obra, não vai nascer esse projeto. Então, um exemplo muito claro para a gente, se eu pego uma obra de um autor maranhense, como Josué Monteiro, por exemplo, que eu gosto muito, e aí eu penso em Noite sobre Alcântara, uma obra clássica de Josué Monteiro. Em que eu posso escolher aí nessa obra que me inquiete, que me leve a pensar, que me leve a refletir sobre ela? Digamos que eu queira discutir as questões que implicam a história, a memória nessa obra, né? Como os personagens lidam com memória e com história. Então, pode ser, na verdade, um gancho para se pensar a obra, né? Então, é necessário que, a partir de uma leitura atenta de uma obra literária, ou mais de uma obra, no caso, surja em mim, enquanto pesquisadora, enquanto estudiosa, uma inquietação que me leve a pensar de forma refletida, aprofundada, filosófica ou não, aquilo que, na verdade, pode me levar a pensar um trabalho acadêmico, a desenvolver uma dissertação. Porque pensar um trabalho acadêmico é desenvolver com argumentos, com aporte teórico, né? Com respaldo em autores que discutam essa temática, porque, invariavelmente,
é uma temática possivelmente conhecida já. Nada que seja muito inédito, né? Porque o mestrado não implica algo inédito, implica algo reflexivo, argumentativo, que tem um respaldo teórico. Né? Se é algo inédito, já é visando a uma tese de doutorado. Então, para o mestrado, inicialmente, é importante que se tenha essa iniciativa de se buscar um objeto de estudo. Quer complementar, Rita? Fique à vontade. Sim, e em relação a isso que Márcia falou, esse objeto de estudo, eu acho que a primeira circunferência que a gente tem que fazer é em relação ao tema. Qual é o tema nesse autor, ou qual é o tema que eu vou buscar em um autor que me suscita essa curiosidade, essa vontade de pesquisar. Isso. A partir daí do tema, eu então elaborar um problema ou um título, porque o problema pode ser elaborado a partir do tema e do problema sair o título, como pode, a partir do título desse tema que está circunscrito, eu elaborar o problema. Né? Então, vejam, nós temos esses dois polos, esses três polos, aliás, o tema, o problema e o título. Né? Que eu posso fazer tema e problema e título, tema, título e problema. Né? Então, como é que eu vou circunscrever esse tema? Qual é o tema que eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar o tema, por exemplo, né? A minha orientanda, que há poucos dias defendeu a dissertação dela, ela trabalhou o tema da violência doméstica na literatura. E, a partir desse tema, ela circunscreveu o título em Conceição Evaristo, que foi No Escreviver da Violência em Conceição Evaristo, a metáfora do agressor nos contos Aramides Florença, Shirley Paixão e Lia Gabriela, tendo como problema como se dava na literatura a violência doméstica. E descobriu que a violência doméstica, ou violência por si só, na literatura, se dá através da metáfora. Então, por isso a questão da metáfora. E daí, essa questão super importante de nós descrevermos qual é o tema, onde está esse tema, né? Nessa linha que eu quero pesquisar, onde está o tema? E desse tema, qual o título que eu posso retirar? Ou qual o problema que eu posso retirar a partir daí? Né? E aí, como título, tem algumas coisas que a gente pode se perguntar. O que eu estou querendo apresentar no artigo ou na dissertação? O que eu quero apresentar na dissertação? Essa minha orientanda queria apresentar a violência doméstica na literatura e descobriu que, na literatura, a violência doméstica se apresenta através da metáfora do agressor. Por exemplo, em um conto de Conceição Evaristo, a violência doméstica, o agressor, ele se apresenta como cão raivoso. Né? Então, quer dizer, como fazer essas relações? Eu acho que isso é o primeiro ponto que a gente tem que pensar, não é, Márcia? Sim, com certeza. Isso é tão interessante porque, na atual conjuntura sociopolítica que nós estamos vivendo, essa temática abordada pela orientanda de Rita é uma temática extremamente contemporânea. Né? Vejam, é uma temática social, é uma temática política e também cultural. Né? Existe a cultura de que o homem pode ter a posse da mulher, né? Culturalmente falando. Então,
a literatura está refletindo esse viés extremamente complicado dos dias contemporâneos. Eu tenho também uma orientanda que, curiosamente, Rita, ela é da do direito e ela quer trabalhar o livro Solitária, da Eliana Alves Cruz. Não sei se você já leu esse livro. Esse livro trata justamente das questões das empregadas domésticas. O tema da empregada doméstica, aquela que é restrita ao quartinho da empregada, ela não tem acesso à casa do patrão ou da patroa, né? E também a metáfora do quarto, né? Tanto que é Solitária o nome do livro, como se fosse uma solitária. É a metáfora do espaço destinado a essa empregada doméstica, né? Que, na verdade, é retratado numa obra literária. Então, assim, a literatura refletindo a realidade por meio da arte, evidentemente, e pela ficção, né? A ponto de trazer temas que estão extremamente contemporâneos, temas muito reconhecidos, né, internacionalmente, e que, na verdade, suscitam em nós discussões bastante importantes, né? Então, a partir de um tema como esse, extraído da obra literária, é que é possível se pensar questões ligadas à literatura, através de um aporte teórico, evidentemente, que sustente essa temática, né? Eu suponho que a sua orientanda deve ter buscado teóricos que trabalham com essas questões relacionadas, né, com a questão doméstica, da violência, sobre a questão da metáfora, né? Então, assim, é um trabalho interdisciplinar, porque envolve o social, né, as questões sociais, e, ao mesmo tempo, a literatura, né, com a teoria literária, fazendo a metáfora, questão do símbolo, né, da simbologia, para poder pensar essas questões sociais tão determinantes no nosso mundo contemporâneo, né? Então, assim, o que Rita falou é muito importante. Tudo nasce da temática. Então, se eu escolho uma obra literária, se eu escolho um autor, ou se eu escolho mais de uma obra desse autor, eu preciso ter, né, definido, delimitado esse tema. E a partir daí, sim, é que vai nascer toda a minha reflexão, né, teórica sobre esse tema. Nasce do texto, isso que eu queria enfatizar. A gente acha, às vezes, que a literatura é apenas uma fonte de estudo, ela não é fonte. A literatura é arte. Né? Então, isso me incomoda muito. A fonte, não, a literatura não é fonte, a literatura é arte. Então, da arte que vai nascer, na verdade, toda uma reflexão social, cultural, política, histórica, possivelmente, acerca daquilo que essa obra está veiculando. Então, tudo nasce da obra. Se eu tiver que discutir alguma questão relativa à Conceição Evaristo, é a obra dela que está a dizer. São seus personagens, as ações, né, em que tudo acontece, o enredo, foco narrativo, porque é uma narrativa. Né? A narrativa vai implicar esses elementos todos, espaço, tempo, foco, personagem, ação. Né? Então, é o estilo do autor. Então, isso tudo está diretamente implicado na obra literária. E é a partir daí que eu tenho que pensar esse meu trabalho de dissertação, né? Esse projeto que eu vou construir, a partir do enfoque sobre um tema, sobre um autor ou mais de um autor, ou então um autor e mais de uma obra. Né? Porque também é preciso que tenhamos cuidado de delimitar bem isso, não fazer uma grande abrangência, porque não vamos dar conta. São 2 anos de mestrado. Né? A gente não consegue dar conta de mais de um autor, 2, 3 autores, ou 3 ou 4 obras. Isso é inviável. Né? Então, o cuidado é sempre importante nesse momento, né? Da escolha da temática, do autor ou da autora e das obras a serem trabalhadas. Né? Rita? Sim, e nesse aspecto aí, eu acho que Márcia citou uma questão seríssima. A literatura em relação com outras áreas do conhecimento. A literatura com a sociologia, a literatura com a filosofia. Por exemplo, a minha orientanda, ela trabalhou a literatura com a filosofia
E engraçado, e a linguística, no caso da metáfora, até trabalhou a metáfora em 2 autores, um autor que foi o Paulo Riquet, que trabalha a metáfora, e a Mônica Fontinelli, que é professora do nosso programa, que trabalha a questão da metáfora, e como essa metáfora ela era trabalhada, por exemplo, com a Butler, que trabalha o feminismo, né? Aí já vem a questão filosófica de como essa filosofia feminista pode dar sustentação para a questão do patriarcado que sustenta a violência contra a mulher. Isso. Né? E Antônio Cândido, que trabalha a sociedade. Então, vocês estão percebendo como a literatura e as outras áreas trabalham a literatura com outras áreas, como permeiam outras áreas. A gente não pode ficar centrada só na literatura, a literatura e outras áreas, assim também como as outras áreas do PG Letras. Por exemplo, eu tive uma aluna que era da linha 1, que trabalhava a questão dos verbos. Ela trabalhava como os verbos interferiam na questão temporal. Né? E era um trabalho super interessante. Né? Como o verbo interfere na questão temporal? Como é que o verbo me diz do presente, do passado, do futuro? Como é que o verbo me situa no tempo, me ancora no tempo? E foi um trabalho super interessante. Então, quer dizer, essa questão da temática com o título vai nos definir o problema e as outras áreas com as quais a gente vai alinhavar o nosso trabalho. Porque, mesmo sendo o trabalho na literatura ou na linguística, sempre vai pedir a relação com outra área de conhecimento, seja com a sociologia, seja com a antropologia, seja com a psicanálise, né? Sempre vai pedir a relação com outras áreas, porque as ciências humanas elas se completam entre si, né? Elas não são isoladas. Apesar de você estar, digamos, na linha 3, estudos teóricos e críticos de literatura, mas você coloca um pé na outra área, seja em filosofia, seja em sociologia, seja em antropologia. Então, vai exigir isso de você. E isso é super importante a partir da temática. Né? A temática que vai nos dizer. Por quê? Porque a temática e o título nos faz nos perguntar qual é o nosso público-alvo. Quem que eu quero que eu leia a minha dissertação? Além de quem eu quero, quem vai ler a minha dissertação? Para quem é a minha dissertação? A minha dissertação tem um público-alvo. Qual é o interesse desse público-alvo? Porque, às vezes, eu percebo nos projetos dos meus orientandos que eles ficam muito presos em si mesmo. Né? Eles não percebem quem vai ser o leitor. E quando é a hora que o autor que você está trabalhando como objeto e você, como autor daquele texto que está falando, quem é que fala? É o autor objeto do meu estudo ou sou eu autora dessa dissertação que falo? E, para isso, eu tenho que pensar quem vai ler a minha dissertação. Primeiramente, a minha orientadora ou o meu orientador. Depois é uma banca. Mas depois vai ser lançada ao público. No primeiro momento, é o público de letras. Mas vai para além do público de letras. Né? Eu já tive aluno, por exemplo, de história, que veio fazer disciplina em teoria literária, porque o trabalho dele de história exigia conhecimento de teoria literária. Está entendendo? E isso se dá a partir da relação do projeto, desse projeto de dissertação. O que eu quero alcançar com o meu projeto de dissertação? Esse meu aluno de história dizia o seguinte:
Olha, professora, a autora que eu trabalho, ela é escritora, literária, mas ela trabalha uma visão da escravatura a partir da contemporaneidade. Então, eu não tenho que pegar os autores que trabalharam a escravidão. Eu vou ler esses autores da escravidão a partir dos olhares dessa autora que é literária. Então, quer dizer, ele trabalhava ele colocava os pés nas duas áreas, em teoria literária, em literatura, teoria literária também, e história. Então, a gente tem que pensar num projeto assim, onde é que meu projeto vai atingir, até onde ele vai, quem será o meu leitor? Não Isso é, é muito importante, porque se nós vamos pensar na recepção, essa teoria da recepção, né? Quem vai receber o meu texto? Que leitor é esse que vai ler meu trabalho? Né? Para quem que eu estou escrevendo? Só para poder cumprir, né, com uma exigência do programa de pós-graduação em letras, que exige de mim uma dissertação de tantas páginas, assim. Não, há uma repercussão grande desse trabalho para a comunidade acadêmica, para o seu leitor. Quando nós defendemos um trabalho ligado à academia, seja esse trabalho uma dissertação ou uma tese, esse trabalho vai depois para o banco de dados da CAPES. Ele vai ser, na verdade, pesquisado, ele vai ser, muitas vezes, baixado, né, fazer o download do trabalho, ele vai ser pesquisado. Por quê? Porque essa temática que eu trouxe na minha discussão repercutiu muito, né, fora, muitas vezes, da própria academia. Então, para que eu estou escrevendo esse trabalho? Grande parte, às vezes, me incomoda muito, às vezes, de ler trabalhos de academia, né, de dissertação de mestrado, em que eu não vejo a presença do autor, em que eu não vejo uma ideia de autoria. Então, por exemplo, se eu tenho orientando que vai escolher uma temática X, um autor Y e tal, ele tem que saber que ele tem que ter uma autoria nesse trabalho. Não é porque ele está pesquisando muitos teóricos, né, que já discutiram a temática que ele vai desenvolver, que ele não vai ter uma condição de autoria. Né? Ser autor, como diz Foucault, né? Ser autor, ter a capacidade de se colocar no texto como autor. Isso é muito importante. Nós estamos vivendo agora um momento bastante complicado, não só nas universidades, eu acho que, sobretudo na universidade, mas que é a inserção da IA. A inteligência artificial tem trazido para as universidades um problema muito grave. Apesar de ser, muitas vezes, útil, eu creio que seja útil, claro, mas eu tenho observado o desinteresse, né, do aluno de graduação, do aluno de pós-graduação, em pensar por si mesmo. Ele prefere trazer aquilo que já está pronto, né, e de uma forma bastante bem elaborada, muitas vezes, e traz aquilo como se fosse seu, não é da sua autoria. Não é da sua autoria. Aquilo é produzido como inteligência artificial pela internet. Então, isso é bastante sério que nós estamos colocando aqui, tá? Muito sério, porque até então nós havíamos falar, tínhamos uma ideia de como era, mas isso já está incorporado no ambiente acadêmico. E nós professores, temos que ter bastante consciência disso e sabemos diferenciar quando o trabalho é do aluno, que está ali todo ele envolvido com aquela discussão teórica, ou quando é de IA. Quando é de IA. E isso também está sendo reproduzido na pós-graduação. Não é só na graduação que eu tenho observado, também na pós-graduação. Então, vai ser assim, um exercício muito grande dos docentes de observarem os seus orientandos, para que eles, na verdade, não incorram nesse tipo de problema. Então, há muitos projetos
que a gente recebe de candidatos à pós-graduação, que são projetos frutos de IA. Né, Rita? Frutos de IA. Né? E isso vai levar a pensar que, bom, eu não tive tempo para elaborar o projeto, eu quero mesmo trabalhar esse autor e essa obra, tem tudo na internet, eu vou baixar e pronto. E vou me arriscar. Sei que aquilo está tudo certinho, arrumadinho, então eu vou me arriscar. E aí vem a grande problema. Porque, na medida em que eu não sou autor daquilo que eu estou escrevendo, como é que eu posso defender depois um ponto de vista? Eu não sou autor daquilo. Quem fez aquilo E tudo aí, Márcia, também vem outro problema com essa história de IA, porque, por exemplo, há pouco tempo nós tivemos seleção na filosofia. E teve um projeto que foi assim, deliberadamente, a gente percebeu que era de IA. Até porque tinha o nome de um professor do programa com o título de uma obra que esse professor nunca produziu, nunca escreveu. E estava esse professor com o título dessa obra. Então, ali já foi uma denúncia assim, muito clara. Clara. Sabe assim, olha, isso aqui, esse professor a gente conhece, é nosso colega, e nunca escreveu essa obra. Sabe? Mas a IA colocava como ele tendo escrito aquela obra. Então, quer dizer, uma denúncia tão grave. E aí vem a pergunta: que mensagem que você quer transmitir? É uma mensagem de IA ou uma mensagem sua de pesquisador? Justamente. É a sua inquietação diante da obra literária ou é a inquietação do outro? Esse outro quem é? É a internet, é o mundo virtual. Né? Isso é muito grave que nós estamos colocando aqui, porque nós temos, na verdade, que pensar daqui para frente com esse olhar bastante atento. Porque muitas vezes a gente pode achar que, não, mas esse meu orientando escreve de uma forma extremamente bem construída a sua dissertação, tem uma argumentação consistente e tal, mas se formos ver bem, os trabalhos que a gente recebe, que são frutos de IA, são muito superficiais. São superficiais. Muitos deles eu já vi, trazem apenas o autor, a sua produção, uma formação geral desse autor, aquela obra que eu estou estudando, vista de uma forma bastante geral, bastante sem especificidade nenhuma. E isso faz com que a gente pense, puxa, mas cadê agora esse aluno? Ele tem que entrar na obra, ele tem que discutir o tema. Ele discute superficialmente o tema. Ele não adentra na discussão. Porque isso é o que a IA tem feito. Mas é bastante sutil. A gente tem que tomar bastante cuidado quando isso acontecer. Então, assim, os que estão aqui nessa sala, que têm pretensões, né, de participar de algum edital do PG Letras, tomem muito cuidado, né, ao elaborar os seus projetos de pesquisa. Que tenham autoria. Estejam vocês lá. Não importa se há problemas gramaticais, de elaboração do pensamento. Eu vou sentir que ali está o candidato concorrendo à vaga, né, no mestrado. E não uma máquina, né, que calculou aquilo tudo e trouxe o texto pronto para que nós pudéssemos nos surpreender com aquele texto. Né? Tão bem escrito, tão bem elaborado. Então, isso é uma coisa muito importante. Da nossa área de letras, então, é muito importante. Nós precisamos ter candidatos autores que pesquisaram sobre aquela temática, que escolheram a obra, que escolheram o autor, e sobre eles, né, sobre o autor, sobre a obra, discutir de forma autoral, respaldando-se, sim, nos teóricos, como bem disse Rita, se a abordagem for uma leitura psicanalítica, uma leitura filosófica, né, uma leitura geográfica, como essa com a qual eu trabalho, geografia humanista, se é uma leitura histórica, ou metafórica, ou simbólica, não importa. Eu tenho que saber que há estudiosos que discutem essas questões todas e trazer os estudiosos para o meu texto, sem deixar que esse meu texto
não seja meu, ele tem que ser meu, acima de tudo. Eu tenho que estar ali presente. Afinal, eu vou defender esse trabalho ao longo da minha vida. Eu vou defender. Então, E isso isso é muito tudo, sério. gente, né? Além do tema ficar claro no título, que o título tem que ficar bem claro do que se trata, eu vou trabalhar todas essas coisas que Márcia falou na introdução. Isso. Eu tenho um projeto com um título, esse título sai de um tema, né? E esse tema me leva a um problema, e esse problema vai delimitar a minha pesquisa dissertativa, da onde eu vou partir até onde eu vou chegar, pensando nesse leitor, quem é esse leitor que vai ler minha dissertação, né? E aí eu chego na minha introdução, que vem exatamente isso que Márcia colocou. Quais são os referenciais teóricos para essa introdução? Eu vou partir dessa introdução a partir da minha própria experiência. O que me motivou aquele tema? O que me motivou aquele problema? Aquele título? O que foi que me motivou naquela obra que eu tenho como objeto de estudo? Sejam os verbos, seja violência em Conceição Evaristo, né? Ou seja, questão geográfica, questão do lugar, em uma determinada obra, o que me motivou a fazer aquele trabalho. Então, é essa motivação que vai delimitar a minha introdução, porque na minha introdução eu vou trabalhar, eu vou apresentar o objeto do meu estudo e o histórico daquela pesquisa. Então, nesse histórico da pesquisa, eu, como autora da pesquisa, me situo. E aí vem cada um de vocês que estão presentes aqui, que vão elaborar esse projeto. Como é que vocês se situam como autores desse projeto? Por que esse tema, esse problema me motivou a fazer esse projeto e a querer fazer essa dissertação sobre isso? O que me motiva? Então, quer dizer, não é fazer uma digressão, mas colocar de forma clara e objetiva aquilo que me motivou. Me motivou naquele autor, naquela temática, naquela problemática. O que foi que me motivou ali? Né? E aí eu vou ter a compreensão da relevância do meu trabalho. Né? Por que o meu trabalho é relevante? E isso vai estar na introdução. Né? É relevante para mim? Sim, é relevante para mim como pesquisadora, mas é relevante também para esse público que eu viso. Né? Aquilo que a gente falou anteriormente. Qual a mensagem que eu quero transmitir? Para quem que eu quero transmitir essa mensagem? Então, isso vai estar na minha introdução. Né? Eu vou ter que delimitar bem essa introdução através dessa compreensão da relevância, contextualizando essa temática. Contextualizar é delimitar que áreas essa temática vai abordar. Teoria literária e geografia, teoria literária e filosofia, teoria literária e sociologia. Qual é a contextualização dessa minha temática, dessa minha problemática? Né? E aí entra em acordo os autores que eu vou trabalhar, o aporte teórico. Quais são os aportes teóricos que eu tenho para me dar subsídios para desenvolver essa temática, esse tema aqui? Né? Uhum. Eu penso que, Rita, na verdade, quando nos sugere aqui que a gente pense a introdução sobre esse olhar bastante relacionado com o autor, com a temática, com o aporte teórico, eu penso que a introdução
ela é a vitrine, né? A introdução ela é a parte mais visível do meu trabalho no momento inicial desse projeto. Eu estou me colocando como autor. Então, eu estou escolhendo a obra, a temática, o autor, contextualizando esse autor, porque o autor não nasce do nada. Se eu escolho trabalhar Saramago, eu tenho que saber que Saramago fez parte de um contexto histórico-político de Portugal no século XX. E eu tenho que contextualizar. Eu quero trabalhar o livro Ensaio sobre a Cegueira, porque eu assisti ao filme, e aí, não, o filme é uma coisa, é uma linguagem adaptada do livro. Então, quando ele escreveu esse livro, em que momento da sua vida ele estava lá em Lanzarote, após ter sido expulso de Portugal, lá ele escreveu esse livro, né? Qual foi, na verdade, a motivação maior que levou Saramago a pensar um livro como esse, que tem toda uma reflexão metafórica e alegórica também nos dias de hoje, a peste que aparece, tal. Então, assim, a introdução, ela é a vitrine, ela é nosso espelho. Nós estamos espelhados ali quando escrevemos a introdução de uma obra. Aliás, de uma obra não, de um trabalho de pesquisa, de um projeto. É a introdução que eu vou aparecer mais claramente. E a justificativa, que vem logo em seguida, o nome já diz, eu vou justificar a escolha do tema. Eu já escolhi o autor, ou mais de um autor, a obra, ou mais de uma obra, e aí eu vou justificar o porquê do tema escolhido. Por que não outro tema? Não, eu quero trabalhar, por exemplo, em Ensaio sobre a Cegueira, a perspectiva do símbolo, a simbologia que atravessa o romance. Ao mesmo tempo, a perspectiva da alegoria, ou seja, são temáticas relacionadas com a teoria literária. Então, né, eu farei um diálogo com a teoria literária. Eu vou justificar o porquê. Porque essa obra, né, simbólica do jeito que é, alegórica do jeito que é, vai, na verdade, discutir temas que estão extremamente contemporâneos hoje, como, né, a questão do feminino que está ali presente, que é a pessoa que sobrevive a tudo é uma mulher que vai guiar os cegos, né? A questão da alegoria do manicômio, quem vai representar o manicômio naquela obra, por que todo mundo fica cego e só uma pessoa que não fica, o que vai representar aquela cegueira, né? E por que é algo que envolve a visão e não outra parte do corpo, porque a visão tem uma relação muito forte com o ver, com o poder enxergar além, né? Então, isso tudo é muito simbólico e muito alegórico. Então, se eu escolhi essa temática, e esse autor e essa obra, eu vou justificar na justificativa o porquê disso tudo. O porquê que eu escolhi essa temática. E que essa temática foi aquela que mais me inquietou, que mais me interessou abordar nesse livro. Há outras muito interessantes até, né? Outras bastante importantes, mas essa especialmente me atraiu a atenção, né? Então, a justificativa ela sucede à introdução. A introdução é uma apresentação. Eu estou demonstrando, né, a obra que eu escolhi, o autor e tudo mais. Já eu vou justificar na justificativa. É super importante a justificativa. Porque ela vai, na verdade, demonstrar aquela inquietação que me levou a pensar essa obra e esse autor. Vou justificar o porquê que eu escolhi esse tema, e não outro qualquer, né? E aí sim, eu vou avançando com o trabalho de pesquisa. Rita, quer falar mais alguma coisa? E em relação a isso, que Márcia colocou, que é super importante, dessa justificativa, você colocar, além da questão que te levaram àquele tema, as hipóteses. Sim. Quais são as minhas hipóteses? Né? As hipóteses para resolver aquele problema que está ali na justificativa. Né? O que eu, como autora desse projeto de dissertação, tenho como hipótese que esse autor resolve ou não em relação àquele problema colocado. Né? Isso tudo tem que estar na justificativa, porque a justificativa é exatamente
você ressaltar a importância do seu trabalho, a relevância, como disse Márcia, desse trabalho, não só para você, como para a sociedade, porque o seu trabalho vai para a sociedade. Seja um reduto tão somente. Né? Vai ganhar uma versão. Né? E depois dessa justificativa bem feita assim, com esse aporte teórico, essas hipóteses, nós vamos trabalhar os objetivos. Quais são os objetivos do meu trabalho? Né? O que eu tenho como objetivo? Então, eu tenho como objetivo um objetivo geral e tenho os objetivos específicos. O objetivo geral é aquilo que eu viso alcançar com a minha dissertação. O que eu quero alcançar? Quais são as hipóteses que eu quero comprovar? Qual é o problema que eu quero resolver? Nessa dissertação da minha orientanda, ela queria, a hipótese dela era que a violência doméstica é fruto do patriarcado. E como resolver esse problema do patriarcado? A educação. Está entendendo? Mediante a educação. E a literatura pode servir de caminho para a resolução desse problema, porque a literatura também educa. Sim. Né? Então, é aí que está a questão. E aí que entram os meus objetivos. Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Né? Esse objetivo geral vai nortear o meu alcance do trabalho, do meu projeto. Mas, para eu alcançar esse objetivo geral, eu tenho que passar por etapas, e essas etapas são delimitadas pelos objetivos específicos, que vão nortear as etapas do meu trabalho, que serão, lá na dissertação, os capítulos. Né? Então, eu tenho que passar por esses objetivos específicos para alcançar esse objetivo geral. Eu tenho que ter clareza desse objetivo geral, que delimita onde eu quero chegar. Eu quero chegar até aqui com o meu trabalho, com a minha pesquisa, só que para eu chegar até esse determinado ponto, eu tenho que passar por essas etapas aqui, que são os objetivos específicos. Tu queres colocar alguma coisa a mais, Márcia? Eu queria enfatizar a importância que a gente tem que dar para o emprego dos verbos nos objetivos. Sim. Isso é muito importante. São verbos no infinitivo, sempre. Então, quando o objetivo é geral, é apenas um objetivo. Na nossa área, que é estudos teóricos e críticos em literatura, invariavelmente, qual é o objetivo geral? Analisar, investigar, estudar, e são verbos, de fato, de um cunho mais geral. Né? Não é algo específico. Analisar, investigar, estudar, são verbos de cunho geral. Então, por exemplo, voltando ainda ao Saramago, eu quero analisar a problemática do símbolo e da alegoria na obra Ensaios da Cegueira, de José Saramago. Isso é análise, de uma forma bem geral. O que vai ser o específico? Normalmente, são 2 ou 3 específicos, não muito mais do que isso. 3 eu acho que é um número muito bom para específico. Os específicos nascem do geral, sempre. Né? Então, se eu quero trabalhar a simbologia, a alegoria numa obra de autor português, o que vai ser específico? Identificar contextualmente onde se situa o escritor José Saramago. Eu tenho que contextualizá-lo. Né? Então, é literatura portuguesa moderna e contemporânea. Então, eu preciso saber que literatura é essa. Né? Então, eu preciso, na verdade, pensar nessa contextualização. O que seria um outro específico, né? Pensando nesse tema?
identificar o papel da mulher do médico na produção do símbolo e da alegoria na obra. Porque ela é a personagem mais importante do livro, né? E ela que guia todos os outros servos. É um específico que nasce do geral. Mais um específico, se me vier agora à mente. Destacar a importância da figura do narrador para se pensar o símbolo e a alegoria em Saramago. O narrador em Saramago é tudo. Ele é um outro personagem. Ele é tão vivo quanto os demais personagens. Então, saber, na verdade, conhecer o foco narrativo é também saber conhecer, especialmente, o símbolo e a alegoria na obra. Então, isso tudo nasce do quê? Do objetivo geral. Sempre o verbo no infinitivo. O mesmo em relação aos objetivos específicos. Isso é uma coisa clássica. Não há como mudar isso, né? O que é importante frisar é que os objetivos, eles dão o norte do trabalho. Eles norteiam o trabalho. Se são objetivos muito vagos e objetivos, então, muito longos, o geral é muito longo, 3 ou 4 linhas, eu me perco no trabalho. Não sei para onde ele vai, vou me perder nesse trabalho. Eu tenho que saber ser sucinto, objetivo, objetivo disso. Tem que ser objetivo, sucinto, sintético, ao pensar no objetivo geral. E o mesmo em relação aos específicos, de modo a conseguir, ao compor esse projeto, ter uma objetividade, né? Ter uma clareza das ideias, ter a sensação de que estou, de fato, conseguindo ir adiante ao pensar esse objeto que eu escolhi. É pelos objetivos que eu vou ter essa clareza das ideias. Porque há uma objetividade. Né? Há algo bastante dirigido, direcionado para o meu trabalho. Rita? O objetivo, ele situa o problema na área da pesquisa. Sim. O que eu quero pesquisar? Qual o meu objetivo com essa pesquisa? Ele situa isso. Ele tem que situar, tem que me dizer o que eu quero. Porque, com o objetivo, eu delimito o meu trabalho. Eu sei de onde partir até onde eu quero chegar. Porque, como disse Márcia, se eu tenho um objetivo muito vago, né, eu não tenho muita clareza de onde eu quero partir e aonde eu quero chegar. Uhum. E aí pode incorrer em casos que acontecem muito no mestrado, de pessoas se perderem no meio do caminho, sabe? Se perderem. Escreve. Eu já tive orientando que escreveu tanto, e no final chegava para mim e dizia: professora, eu não sei o que fazer com tudo isso que eu escrevi. Sabe? Porque não tinha objetividade. Porque não tinha objetividade, exatamente por causa disso, porque eu não tinha objetividade. E aí, vendo aquele arcabouço todo que aquela pessoa escreveu, como alinhavar o texto dentro de uma objetividade, para dar início, meio e fim. Sim. Isso não é fácil de se fazer, a gente reconhece. A objetividade, na área de letras, nem sempre é muito fácil de ser atingida, mas ela é necessária. Por quê? Porque nós temos que tornar a coisa mais cerebral, né? Mais racional, para que possamos depois colocar o nosso sentimento, a nossa emoção, nossa poeticidade no trabalho. Mas no projeto eu tenho que ter objetividade, eu tenho que ter racionalidade, né? Eu tenho que ter a capacidade de ser claro, fluido no meu texto, né? Ter uma fluidez de pensamento, não ter truncamento de ideias, porque o truncamento leva também a isso, a falta de objetividade. Se eu não tenho ainda muito claro na minha cabeça qual é o objetivo geral, eu vou fazer um trabalho truncado. O truncamento é que, na verdade, atrapalha muito, né?
que o aluno se desenvolva melhor no trabalho de dissertação de mestrado. Logo após os objetivos, nós também temos um item muito importante, que é a fundamentação teórica, ou referencial teórico, né? Usamos mais como fundamentação teórica. É um item que requer do candidato, né, que está pleiteando o mestrado, um embasamento teórico. Então, se ele definiu a obra, definiu o tema, definiu o autor, eu tenho que buscar agora o referencial que vai me dar o embasamento para que eu possa desenvolver esse projeto, né? Então, como trouxe aqui Rita inicialmente, uma leitura da psicanálise, da filosofia, eu tenho que buscar os teóricos. É um Paul Ricoeur que eu vou trazer? É um Heidegger? É um Bachelard? É um Kant, pensando na filosofia, né? É Rousseau? Ou seja, eu tenho que pensar os teóricos que vão dar o embasamento para esse meu estudo da obra literária. Isso é muito importante. Então, é um item que requer fôlego, requer desenvoltura, porque eu vou ter que citar trechos das obras referenciadas, eu tenho que trazer um Cândido, eu tenho que trazer um estudioso da filosofia, né? Ou, por exemplo, o Raul Bax, o Michel Polk da memória, eu tenho que trazer. Para que eu possa dizer, bom, eu pesquisei, eu li esses autores, eles de fato dialogam com a minha discussão. Dialogam de perto com a minha discussão. Então, esse momento é o momento que o candidato que está escrevendo esse projeto tem que ter certeza da escolha teórica que vai respaldar o seu trabalho temático. Não é trazer o autor escolhido. Isso já vi várias vezes. Eu vou resumir a obra literária e trazer trechos da obra. Isso não é referencial teórico. Não é fundamentação teórica. Porque, olha, como o nome diz, teórico. Quem discute Saramago? Quem são os estudiosos da obra de Saramago? Quem já escreveu sobre o ensaio sobre a cegueira? Eu tenho que buscar isso. E hoje em dia é tão fácil de a gente conseguir. Está tudo na base de dados da CAPES, teses, dissertações, artigos no Google Acadêmico. A gente consegue buscar facilmente, para além das obras físicas que há sobre os autores escolhidos, né? Então, é de grande importância que o candidato detenha um tempo da elaboração do seu projeto para a fundamentação teórica, buscando, de fato, esses teóricos que irão respaldar o trabalho escolhido, em torno de matemática escolhida, selecionada. Porque isso pode levar, digamos, os docentes que vão avaliar esse projeto a perceber se, de fato, esse candidato tem leitura, se ele pesquisou mesmo, se ele não é um mero reprodutor daquilo que ele já leu, e se, de fato, ele sabe que está trazendo à tona estudiosos de peso para discutir essa temática. Isso é muito importante, né? E implica, muitas vezes, 2 a 3 páginas do projeto. Se não me engano, é um dos itens mais densos do projeto, que requer mesmo do candidato pesquisa, citação, saber citar segundo a BNT. A BNT tem que estar na ponta da língua do candidato. Tem que saber como fazer referência a partir da BNT. Isso vai ser cobrado no seu projeto e ao longo da sua vida acadêmica toda, né? Então, mais uma vez, só enfatizando isso, o quanto é importante que esse candidato tenha a consciência de que os autores selecionados, né, estudiosos e teóricos, vão dar conta do tema que eu escolhi. Ou, pelo menos, inicialmente vão dar conta. Porque, durante o mestrado, outros estudiosos vão surgir, que vão ser indicados pelo orientador ou pela orientadora, né? Mas, para aquele projeto, eu tenho que trazer os mais importantes, os que vão nortear, aqueles que são os consagrados pela crítica, para discutir a temática escolhida, né? Rita. Ou seja, o cânone. O cânone. Fazer o cânone, né?
quem é que discute? Porque o cânone, ele vai explicitar, você vai explicitar quais obras já foram lidas e quais pretende ler ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Está entendendo? No referencial teórico. E, além de você fazer essa relação entre os autores, os teóricos, que lhe ajudam a compreender aquele seu objeto de pesquisa, você vai ter que apresentar uma reflexão pessoal, né? Entre uma teoria e outra, no encadeamento de uma teoria e outra, vai estar a sua reflexão pessoal, para saber encadear essas teorias como justificativa desse seu projeto, desse seu tema. Né? E aí você aparece como autora do projeto. Não fica uma mera descrição de teorias, mas fica você também refletindo sobre aquelas teorias que embasam o seu projeto, que lhe dão um referencial teórico para o seu projeto. Porque isso demonstra para nós que vamos ler o seu projeto que você tem domínio, né? Se não total, parcial, porque ainda é um projeto, né? Então não pode ser total, ninguém tem domínio total de nada, é tudo parcial, mas um domínio sobre aquela temática que queres apresentar e sobre os autores que sustentam aquela sua temática, aquele seu objetivo que você quer sustentar na sua justificativa, no seu referencial teórico. Então, daí, muitas das vezes, a gente fazer uma relação dos autores, né? Quem é o cânone que eu quero referenciar no meu teórico e quem são os autores que se referenciam naquele cânone, que comentam aquele cânone, que serve também como hipótese minha, de sustentação das minhas hipóteses naquele referencial teórico. Né? Então, daí vem a minha delimitação referencial daqueles autores. Né? Então, dentro desse arcabouço teórico, que é o referencial teórico desses autores, nós vamos partir para a metodologia. Né? Quais são os passos que nós vamos dar para cumprir essas etapas que eu delimitei no meu projeto? Quais são os passos que eu vou dar? E isso eu vou delimitar na metodologia que eu vou utilizar. Né? Qual vai ser a metodologia? Uma metodologia de comparação, por exemplo, entre duas áreas, né? Literatura e filosofia, literatura e geografia, literatura e sociologia, literatura e antropologia. Quais são os passos que eu vou dar nessa metodologia? Isso a partir da vista dos objetivos que vão indicar as etapas do processo de investigação. Daí a importância do objetivo, que é no objetivo que eu vou, a partir dos objetivos e do meu arcabouço teórico, que é o meu referencial teórico, eu vou tirar a minha metodologia. Né? Como é que eu vou fazer as etapas dessa pesquisa? Né? Quais são os métodos que eu vou utilizar? Né? Tu queres completar com alguma coisa, Márcia? Sim. Na nossa área específica, que é a literatura, invariavelmente, nós trabalhamos de forma qualitativa e de cunho bibliográfico. Por quê? Porque nós escolhemos autor, autora, obra, e daí nasce a nossa reflexão sobre a obra. Isso é bibliográfico.
poucas vezes a gente desenvolve, em termos acadêmicos, né, não é mestrado profissional, mestrado acadêmico, um trabalho que não seja de cunho bibliográfico. Mas, por exemplo, eu tenho uma orientanda atualmente que desenvolve um trabalho, ao mesmo tempo bibliográfico, é também um trabalho de campo, porque ela está estudando os clubes de leitura no Nordeste, escolheu 3 clubes de leitura, ela selecionou, em 3 lugares diferentes do Nordeste, e está indo a campo, ou seja, diretamente no clube de leitura, para fazer um trabalho voltado para a observação. Então, ela está observando como os frequentadores do clube leem, de que forma eles buscam a leitura, como eles são conduzidos pela leitura, o que os atrai quando escolhem um livro, né? Então, isso tudo é um trabalho de campo, que implica questionário, né? Implica entrevista. Então, isso é metodologia, procedimentos metodológicos. Mas, normalmente, a nossa área de literatura se volta para um trabalho qualitativo de cunho bibliográfico. São raras as vezes em que há um trabalho de estudo de caso ou um trabalho de campo, que vai, na verdade, implicar, né, a ida, por exemplo, do pesquisador para o local. O trabalho da minha orientanda é tão importante que envolveu o comitê de ética. Ela foi obrigada a fazer, né, a solicitação no comitê de ética para poder entrevistar, pesquisar e questionar pessoas. O comitê de ética implica uma relação com pessoas ou com animais, né? No caso dela, com pessoas. Então, ela submeteu e já foi aprovado pelo comitê de ética. Então, a partir daí, ela pôde desenvolver a pesquisa juntamente, né, de forma mais presencial, junto às pessoas que ela está entrevistando, ou que ela aplicou questionários. Isso é bastante sério no nosso país. O comitê de ética é que dirige nossas ações junto à pesquisa de campo, envolvendo pessoas e animais. Quem trabalha na área de biologia, né, zootecnia, que envolve animais, sempre tem que ter uma relação com o comitê de ética, a aprovação do comitê de ética. Caso contrário, não se pode avançar na pesquisa, no estudo, né? Porque há, na verdade, um impedimento, digamos assim, né? Então, invariavelmente, nossa área de trabalho, que é a literatura, implica o cunho qualitativo, né? Trabalho qualitativo, voltado para algo que seja bibliográfico, que é a pesquisa de fonte bibliográfica. Vou buscar estudiosos, teóricos, e seus livros, seus artigos, seus trabalhos de pesquisa, seus projetos de pesquisa. Então, são esses, digamos assim, esse que vai ser o meu material voltado para a pesquisa metodológica, né? Isso é bastante interessante de a gente observar, porque se é uma outra área, por exemplo, como a linguística, análise do discurso, descrição do português brasileiro, que vão envolver pessoas, já há trabalhos de campo envolvidos aí. Portanto, comitê de ética e tudo mais. Entenderam? Então, eu estou só frisando que isso é importante. Porque, não, mas não, nem sempre vai ser de cunho bibliográfico, depende do meu objeto de estudo. Eu quero estudar clube de leitura, que é o caso da minha orientanda, ela tem que pesquisar o clube de leitura. Como eles funcionam, como eles se constituem, como eles foram fundados, quais são os seus objetivos, visando a quê? Né? A atingir que tipo de leitor? Isso é interessante de se observar. É um trabalho muito atual. Depois da pandemia, o que houve de clubes de leitura é inacreditável. Né? Em contato com o trabalho dela, eu fiquei observando quanto há no Brasil de clubes de leitura, em várias regiões do país, não só no Nordeste, em todas as regiões do país. Clubes de leitura, em função também das pessoas se reunirem para discutir obras literárias. Reunião para discussão de obras. Tá? Pois bem, Rita, e aí, vamos avançando? E aí, ainda nessa perspectiva, Márcia, eu tenho uma orientanda também, que ela trabalha a questão do teatro.
né? A questão do teatro, numa perspectiva de ver que algumas peças, como o caso da peça Evita, passa a mensagem de que o sujeito sul-americano é um sujeito agressor e subdesenvolvido. Então, aí, na questão qualitativa e bibliográfica, tem também um estudo de conteúdo. Por que aquele conteúdo passa essa discriminação? E engraçado que as peças de teatro, mesmo a Evita, não foram escritas por nenhum sul-americano, foi escrita por um norte-americano. Então, uma visão de fora de como vê o sul-americano. Mas ela teve que estudar as peças de teatro, o que para a literatura vai servir é o livreto, né? No teatro tem um livreto que conta toda a história da peça, de onde entra o som, onde entra as falas, onde entra... Então, é o livreto que serve de estudo para ela, Mas esse livreto traz a peça escrita, e enquanto peça escrita é que serve de referencial teórico para o trabalho na literatura. Sim. E aí deixa de ser um trabalho propriamente teatral, no campo do teatro, para ser um trabalho no campo da literatura. Porque aí vem o quê? Vem um estudo do conteúdo. O que esse conteúdo me passa? Né? A partir do texto biográfico e qualitativo, o que ele me passa? Qual é a imagem que me passa? Isso. Né? E aí envolve vai mobilizar sociologia. Sim, eu te interrompi, desculpa. Mas assim, o texto escrito, que é o texto literário, é que vai, na verdade, promover essa reflexão em torno da literatura. Não é, na verdade, a dramatização teatral. A dramatização teatral é outra coisa. Né? O que vai, na verdade, promover a discussão ficcional é o livreto. Aquilo que está escrito a partir do surgimento da peça teatral. Exatamente. E aí nós temos... A gente gostaria de perguntar se até aqui tem alguma pergunta, gente. Alguma dúvida, alguma questão a ser colocada, para nós darmos prosseguimento. Professora, algumas questões. Quem está falando? Oi, sou eu, a Rita. Oi, Rita. Até o momento, nós temos uma pergunta só, da Lucivânia Rodrigues, e ela pergunta como utilizar a inteligência artificial na pesquisa acadêmica. Eu acho assim, que a gente ainda está, pelo menos digo por mim, né? Eu ainda estou me enfronhando nisso. Há muito contragosto a tentar entender como é que isso está acontecendo no nosso meio. Eu acho que a IA ela pode dar um norte para a gente. Ela pode nortear a nossa ideia daquilo que escolhemos como tema, como obra e como autor. Nortear. O que ela não pode é substituir o nosso discurso. Né? Substituir a nossa argumentação. Substituir o nosso pensamento a partir daquilo que a gente lê. Eu acho que pode dar um norte. Pode direcionar em algum momento, mas não pode ser ela, a IA, a que vai substituir o meu modo de ver a obra. Que é isso que está acontecendo. Né? O aluno ou o candidato, o que seja, se apropria do discurso da IA como se fosse seu. Além de ser plágio, isso na verdade, algo bastante perigoso, né? Porque é algo que é um crime. Você está usando a palavra do outro como se fosse sua. Você não colocou aspas, você não citou, né? Você não fez questão de dizer que aquele discurso não é o seu, não, você se apropriou daquele discurso como se fosse seu. Então, acho que, até o momento, até o que eu posso dizer, claro que não sou uma pessoa que
conhece IA profundamente. Estou me deparando com isso agora. Eu penso que a gente tem que tomar bastante cuidado quando recorre à IA, de modo a não nos contaminarmos por ela. Puxa, está bem escrito, está muito interessante, está muito bem elaborado, eu vou utilizar como se fosse meu. Não, mas o meu discurso não é esse. O meu estilo não é esse, a minha fala não é essa. Perguntar mais alguma coisa aí, Rita, sobre isso? Eu acho, Márcia, teve uma pergunta aí, como identificar um texto de IA. Eu coloquei um exemplo bem claro, que foi lá no Departamento de Filosofia, no programa de pós-graduação em Filosofia. Um candidato colocou um projeto que era feito por IA. E aí a denúncia veio no quê? Nas referências biográficas, que tinha o nome de um colega nosso que tinha escrito um livro que ele nunca escreveu, para ver como a IA falha também. Está entendendo? Como a IA nunca substitui o nosso próprio pensamento, nossas próprias impressões sobre um livro, sabe? Então, tem como identificar o texto de IA, né? Porque, às vezes, o texto de IA ele é tão redondinho Isso. que não passa um pensamento subjetivo do Isso. autor, né? E Redondinho, nós, fechadinho. leitores, conseguimos perceber o pensamento do autor, né? Então, tem vários nuances que nos dá para perceber como é um texto escrito por IA. É como disse a Márcia, a IA pode ser um norte, mas não é o fim, né? Não é o É fim. o norte, mas não é o fim. O fim sou eu que dou para o meu trabalho. Como é que eu penso sobre o meu trabalho? Qual é a reflexão que eu tenho sobre o meu trabalho? Né? Até sendo guiado pela IA, mas eu tenho que ter a minha autonomia de pensamento sobre aquele tema que eu desenvolvi. Entendeste, Alessandra? Tudo que nós estamos discutindo aqui hoje passa pela noção de autoria. Vocês estão percebendo? Tudo que nós apresentamos até agora, seja a introdução, a justificativa, os objetivos, o referencial teórico, metodologia, tudo passa pela noção de autoria. Se eu não sei ser autor, se eu não quero ser autor, se eu prefiro me respaldar, me engessar, ter como muleta a IA, sinto muito. Você não vai estar fazendo parte de um programa de pós-graduação que visa a formar pessoas pensantes, a pessoas pesquisadoras, pessoas que visam a atingir um objetivo da sua vida e atingir leitores, como a Rita colocou no início. Quem vai ser meu leitor? Vai ser um leitor de IA, meu leitor? Vai ser um leitor de alguém que pesquisou, argumentou, refletiu, aprofundou, aprimorou o seu texto. Então, eu sei, na verdade, qual é o estilo de Márcia Mania. Eu sei qual é o estilo de Rita de Cássia Oliveira. Porque eu já li coisas que elas escreveram. Eu consigo identificar nos trabalhos delas a autoria. Entenderam? Isso é muito importante. Então, nós queremos, no nosso programa de pós-graduação em letras, pessoas assim. Né? Que saibam, na verdade, pensar por si mesmos, a partir, evidentemente, de estudo, de pesquisa, de discussão, de diálogo, de dúvidas que todos nós temos, né? De indecisões entre uma abordagem X, uma abordagem Y, mas é disso que nasce o pesquisador. Da dúvida, da indecisão, da inquietação, né? Da dificuldade de pesquisar, de encontrar autores. Na minha tese de doutorado, eu quase desisti da minha temática. Trabalhei Fernando Pessoa a partir de uma leitura de Omar Khayyam, que é um poeta persa do século XII. Eu tinha que encontrar a obra do Omar Khayyam em português. Eu encontrei uma único exemplar, já sem prefácio, na Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo. Havia um único exemplar. Se não achasse,
esse exemplar, iria por água abaixo a minha tese. Eu precisava ter, né, fazer a leitura do texto original do Omar Khayyam, que estava em inglês, né? Depois eu fiz a tradução para o português, para entender a poesia de Fernando Pessoa, que se respaldava na poesia de Omar Khayyam. Então, vejam, uma tese podia muito bem ser fracassada porque não tinha conseguido uma obra fundamental no meu estudo. E eu consegui. Deus me ajudou, claro. Encontrei uma única obra ainda disponível, tirei várias cópias dela, evidentemente, para poder fazer o estudo. Entenderam que isso é importante? E tornou-se uma tese original que eu publiquei, escrevi depois vários artigos sobre ela. Né? Até hoje ela é reconhecida como uma tese original. Né? Ou seja, um trabalho que me levou a pensar muito sobre o que é ser autor de um trabalho acadêmico, né? E que requer da gente dificuldade, muitas vezes, né? Às vezes algo mais ou menos impossível de conseguir, né? Inquietação, às vezes bate um desespero, não vai dar certo, não, vamos lá, vamos tentar até o fim. Se não der, não deu. Vamos partir para uma outra temática, né? Já que isso foi relativamente impossível, mas se for possível seguir adiante e pesquisar, isso que é prazeroso. Há um prazer imenso quando nós conseguimos atingir esse âmago, né? Esse patamar da pesquisa. É um prazer inenarrável. É muito bom. Isso em qualquer nível. Mestrado, graduação, mestrado, doutorado. É algo que nos atinge profundamente. Eu não esqueço nunca isso em relação à minha tese. Né? O quanto eu corri o risco de ter que mudar de tema em função de ter encontrado a obra original. Né? Então, acho que é isso. Mais alguma pergunta? E essa questão da autoria, gente, é super importante, que é uma coisa como Kant, que é um filósofo do século XVIII, dizia, e Ricoeur retoma ele no século XX, que é o que me leva a pensar. O que me leva a pensar? Sabe, sobre um determinado tema, um determinado autor. O que me desperta para eu querer fazer um trabalho sobre aquilo? E aí a IA, então, fica de fora, ou então fica como muleta somente, mas não como autoria principal, porque a autora sou eu. É o que me levou a pensar aquele tema, aquele problema, o que aquilo significa para mim. Hoje de manhã eu estava numa banca que a orientanda, a mestranda, estava trabalhando a trilogia do Adeus, de Ascar Rosa, né? E ela trabalhava o conceito de ausência. Né? Por que esse conceito de ausência disse tão forte para ela? Né? O que mexeu nela? E ela explicava por quê. Né? Que ela perdeu o pai muito jovem, como uma das escritoras, como uma das personagens do livro. Então, ela sofria ausência. Então, quer dizer, o que me levou a pensar sobre esse tema? O que me decidiu a fazer sobre isso? Né? Então, quer dizer, é esse prazer que Márcia fala, né? Quando a gente descobre o prazer. Eu, no meu doutorado também, eu trabalhei um tema que foi super difícil, que foi o Goethe de Sousandrade, a partir da hermenêutica de Ricoeur. Né? E foi um tema super aceito na PUC de São Paulo, que eles adoram Sousandrade, né? Eles adoram, mas não conhecem muito, conhecem a parte de Oswald de Andrade, dos irmãos, né? Mas Oswald de Andrade, não, desculpem, eu equivoquei, sobre os irmãos. Como é o nome dos irmãos que trabalham? Os irmãos Campos. Exatamente, conhece a partir dos irmãos Campos, e eu trabalhei a partir do Ricoeur, e trabalhava a questão da metáfora, e trabalhava a questão do Goethe. E a minha orientadora, que não é brasileira, é estrangeira, nunca tinha ouvido falar de Goethe, e se interessou por Goethe, e achou o Goethe super interessante. Né? Mas por que aquilo me dizia tanto? Eu queria trabalhar o Goethe
porque desde o meu primário, eu estudei numa escola que se falava muito de Souza Andrade. Então, aquilo ficou na minha presença de vida, que eu queria descobrir o que tinha. E quando eu comecei a ler o Goethe, eu não entendia, né? Porque é um livro muito difícil. Né? O que era simbologia? Eu fui trabalhar a metáfora e a simbologia. O que aquela simbologia toda dizia? O que significava aquilo? Em relação com a história e a filosofia. E descobri toda a relação que tinha com a história. Uma relação que tem com a história, que Sousânia coloca da América Latina, que muitas das vezes não estão no livro de história da América Latina, mas que estão ali no poema de Souza Andrade. Então, quer dizer, o tema é super importante. O que me leva a pensar sobre esse tema, sobre esse arcabouço, que eu quero pesquisar sobre isso, tanto na área de literatura, quanto na área de linguística, quanto na área de... Quando a segunda área é... Mas o discurso. Exatamente. Né? Então, é super importante. E isso vai me levar para um cronograma. Se eu já pensei o tema, o objetivo, a apresentação, a metodologia, me leva para um cronograma. Qual é o cronograma que eu quero para desenvolver a minha pesquisa? Eu tenho 2 anos para o mestrado. Nesses 2 anos, eu tenho um início, um meio e um fim. Como é que eu vou elaborar um cronograma que me permita cursar disciplinas e cada disciplina fazer um trabalho para cada disciplina e fazer a minha dissertação paralelo, além das atividades complementares que o nosso programa tem? Como é que eu vou fazer isso? Né? Pode parecer pequeno, mas dá tempo de se fazer tudo isso. Basta você delimitar muito bem. Né? O cronograma não pode ser aquilo que às vezes eu vejo, né, nos projetos. Elaboração do projeto. Não, o cronograma é as atividades que eu vou desenvolver ao longo do mestrado. Então, eu vou cursar disciplinas, eu vou ter colóquios com o orientador ou com a orientadora. Eu farei um levantamento bibliográfico, que isso atravessa, invariavelmente, os 2 anos do curso de mestrado. Né? Eu vou produzir, por exemplo, artigos, vou participar de eventos. E também isso é super importante, porque todo mestrando tem que ter atividades complementares. Não pode apenas escrever a dissertação, participar de seminário de orientação do programa, ter colóquios com orientador ou orientadora, tem que participar de eventos, levar seu trabalho, né, que está sendo desenvolvido, um recorte dele, para apresentar em eventos, com comunicação oral, normalmente, produzir artigos, publicar com o seu orientador, com o seu orientador. Isso é fundamental. Né? Então, no cronograma, tudo tem que estar previsto nesses 2 anos. A análise dos dados, né? Se eu fiz um levantamento de dados, tem que analisar esses dados. Então, tudo isso tem que ser feito junto com o orientador ou com o orientador, no prazo de 2 anos no máximo, né? Que é o tempo que o candidato, pois aluno, terá para desenvolver seu trabalho, suas atividades. Então, muitas vezes, o aluno defende a dissertação sem ter as atividades mínimas complementares, que são 60 horas no mínimo. Não produziu nenhum artigo com o orientador, não participou do seu grupo de pesquisa. Isso é condição sine qua non, participar do grupo de pesquisa do orientador. E todos nós, do programa de pós-graduação em letras, temos nossos grupos de pesquisa. Rita tem, eu também tenho. Então, é importantíssimo participar. Discutindo no grupo, fazendo as leituras necessárias, né? Envolvendo-se com as atividades do grupo. Isso faz parte das atividades complementares. Sem essas atividades, o aluno não pode colar grau. Ele tem que ter, no mínimo, 60 horas de atividades complementares.
que vão implicar, como eu já disse, grupo de pesquisa, participação em minicursos como ouvinte, ou então ministrando minicurso, publicação, né, artigo, ou capítulo de livro com orientador, com orientadora, participação em eventos regionais, nacionais ou internacionais, fazer uma disciplina optativa, fazer estágio em docência, ou seja, há uma série de atividades previstas no programa, das quais esse aluno pode participar, ele deve participar, sob pena de não conseguir, né, terminar o mestrado. Não, defendi a dissertação, desenvolvi toda a minha discussão, tá, mas daí? Não tem atividades que complementam a sua formação. Elas vão complementar a sua formação, que vão dar, na verdade, toda uma contribuição mais ampla para esse futuro mestre. Vai ser o mestre em letras? Vai. Mas não só um mestre que tem uma dissertação defendida. É um mestre que participou de uma série de atividades concernentes ao mestrado. Isso sim é ser o mestre. Tá? Bem, acho que é isso que a gente... E aí, nessas atividades complementares, né, é super importante o trabalho que se faz com cada disciplina que eu faço, o artigo final, ser pensado no artigo para publicação. Isso. Né? Pensar o artigo para publicação. E esse cronograma tem que entrar exatamente todo esse projeto que eu faço dentro desses 2 anos que eu vou cumprir para me formar como mestre ou mestra em letras. Né? O que eu vou fazer? Quais as etapas que eu tenho que cumprir dentro desse projeto? A elaboração do projeto já é algo que já foi, já fez parte. Né? Agora tem que ser as etapas que eu vou fazer desse projeto para cumprir essas etapas de 2 anos. Então, gente, não é algo impossível, difícil, tanto é que nós estamos aqui para colaborar com isso. E tem várias orientandas. Ontem, por exemplo, eu tive o prazer, o deleite da minha orientanda ser agraciada com o título de mestre com louvor e distinção e ter a sua dissertação sendo direcionada para publicação. Né? Por quê? Além de todos os problemas que ela teve na vida pessoal dela, né? Que eu não vou aqui delimitar, mas ela teve um problema pessoal assim terrível, mas conseguiu vencer e já era uma professora, né? Com problema de sala de aula também, e conseguiu fazer uma dissertação excelente, sem o uso de IA, apenas com o que eu penso, eu como autora, o que eu delimito, o que eu quero com esse projeto, o que isso significa para a minha vida, né? Para a minha visão de mundo, para eu como pessoa humana. Sabe? Então, é tudo isso que a gente tem que pensar. Não é um simples trabalho para ter um título, é um trabalho que vai nos qualificar também como pessoa. Quem sou eu como pessoa que fiz esse trabalho, que tenho essa capacidade de criar, de produzir esse trabalho aqui final, essa dissertação final. Primeiro, eu tive a capacidade de fazer um projeto que foi aprovado. E esse projeto aprovado, agora eu vou cursar esse mestrado e vou fazer uma dissertação. Então, quer dizer, é uma satisfação pessoal que está para além da questão apenas de um título. Está muito além de um título. Né? Muito além. Muito além. E, por fim, né, para fechar o projeto, são as referências. Todas aquelas que foram elencadas ao longo do projeto. Eu posso também colocar referências consultadas, né? Também pode ser, mas normalmente são aquelas que foram trazidas à tona
para a minha discussão teórica, possivelmente, né? Não posso nunca deixar de colocar o autor ou a autora que eu escolhi, as obras que vão servir de estudo, né? De orientação para a discussão, e bem como o aporte teórico, né? Então, não tem número de referências. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quando chegar na referências, não tem número. É só referências. Tá? Isso é padrão de qualquer projeto de pesquisa ou de dissertação. Certo? Acho que é isso, né, Rita? Mais alguma coisa? E as referências têm, né? Essas referências principais, né? Que eu vou me guiar para fazer o meu texto, e aquelas referências que eu vou precisar para construir o meu trabalho de pesquisa. Isso. Não somente os livros que li, mas os livros que eu vou precisar também para fazer esse projeto. Isso. Né? Muito bem. Então, quais são as minhas referências teóricas? Né? Alguma questão, pessoal? Nós estamos prontos aqui para responder as questões de vocês. Nós temos 15 minutinhos ainda para essa abertura junto à plateia que está nos assistindo, né, que queira fazer alguma questão, tirar alguma dúvida, fazer alguma observação, fique à vontade. Na verdade, Rita, Márcia, a gente agora pode abrir, tá? Essa aula ficar gravada, sim, tá? Está sendo gravada, Rose. E aí, até para as pessoas que já estão no mestrado, quiserem aproveitar e fazer alguma questão, tá? Essa questão de inteligência artificial, muitas vezes é difícil você perceber, mas fazendo uma leitura atenta, a inteligência artificial deixa marcas que você automaticamente vai percebendo. Isso. Então, um projeto, uma parte de objetivos, de fundamentação teórica, basta uma leitura atenta para perceber que tem alguma coisa ali que não foi feita, mesmo que pela inteligência artificial, você manejou alguma coisa ali, mas alguma coisa é de 30%, 40%, 50%, 70% de inteligência artificial. Primeira coisa é que a inteligência artificial ela não aprofunda, né? Ela fica delineando ali pela superfície. Quando você faz uma pergunta sobre a Maria Firmina dos Reis, você vai ouvir que ela foi uma escritora, que fica na superfície. Você não elogia muito, né? Muitos elogios. Não mergulha. E, às vezes, um deslize, você já percebe que seria mais difícil para um humano perceber. Né? Mais um humano perceber. Por exemplo, Maria Firmina dos Reis hoje é nome de cidade no Maranhão. Tá? Você já percebe que tem alguma coisa ali estranha. Né? Olha, esse aluno ou essa aluna dizendo uma coisa dessa, certamente isso aqui ele tirou de algum lugar. Então, tem algumas coisas. Mas, olha só, o Agualusa escreveu um texto sobre inteligência artificial e defendendo que, de acordo com o comando que você dá para a inteligência artificial, saindo no poema e você reescrevendo alguma coisa ali, esse texto não é da inteligência artificial, é sua autoria. Eu discordo plenamente, porque uma parte é sua, mas a maior parte não é. Claro. Então, é uma questão muito complicada. Tá? Então, a gente abre, Lisandra, Dária, Laís, outras pessoas que estão aqui, podem, se não puderem falar, que hoje está mutado, tá? Sem poder abrir o microfone, mas escrevam no chat, tá? Alguém levantou a mão aí. Fui eu. Eu vou parar a gravação, tá bom? E eu também tenho